Olá, queridos alunos. Muitos alunos estão com dúvida na atividade avaliativa que eu passei de matemática. Então, aqui, brevemente, eu vou estar explicando para quem está com dúvida sobre a atividade. Então, a atividade consta, de dados sobre o Covid-19. Nada melhor do que uma atividade envolvendo a situação que a gente está vivendo, que não é fácil. Acho que estar em casa para ninguém está sendo fácil. A Pro tá morrendo de saudade de dar aula, de ver vocês. E aí, o que acontece? Então, a atividade, que eu passei para vocês é essa aqui, Aqui traz alguns dados sobre quando surgiu, que aconteceu na China, quantos casos até do dia 24, porque a atividade foi realizada dia 24, e quantos mortos lá. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero que vocês calculem qual é a porcentagem de mortos na China. Lembre-se, o total de pessoas infectadas vai corresponder a 100%. Os casos fatais vai acontecer um X qualquer. Vocês vão fazer uma pequena regra de 3 e vocês irão encontrar esse valor. Esse valor ele será utilizado futuramente na atividade. Depois tem essa tabelinha aqui dos casos do coronavírus no Brasil. Esses dados aqui são reais até o dia 24. E aí, o que eu quero que vocês façam aqui no primeiro momento? Eu quero que vocês completem a tabela. Isso aqui eu só estava explicando. Então, o primeiro caso foi 1. Que número eu multiplico por 1 para chegar ao número de casos do dia 29? Então, a gente viu que eu multiplico por 2. No dia 3, continuou com 2. Então, que número eu multiplico para continuar com 2? O número 1. Agora, no dia 6 foram 13. Que número aproximadamente eu multiplico por 2 que vai chegar a 13? Aí você vai ver 6,5. E assim você vai fazendo. Vocês podem utilizar a calculadora. E vocês irão fazer essa estimativa até o dia 24, que é o dia da atividade. Que às vezes o número não vai dar exato. Vai ser um número aproximadamente. Aí você faz as aproximações. Pronto. Chegou até aqui. Depois, eu quero que vocês... mas tem um monte de espaço vazio. Certo. Nesse primeiro momento, você faz até o dia 24. A transmissão... Até o dia 13, todos os casos, ele não era por transmissão comunitária. Eram pessoas que tinham viajado para outros países que já tinham o vírus e voltou. Só a partir do dia 13 de março foi que iniciou-se a transmissão comunitária. Foi aí que a gente começa a propagação do vírus. Então, o que eu quero que vocês façam aqui agora, nesse segundo quadrinho, certo? Eu quero que vocês peguem, a partir do dia 13, então, a partir do 7 aqui, do dia 15 de março, você vai pegar todos os números que você multiplicou na terceira coluna, do dia 15, do dia 18, do dia 21, do dia 24, do dia 27, do dia 30. Você vai pegar esses valores aqui e tirar a média. O que é tirar a média? Vocês vão pegar os valores e dividir pela quantidade de dias. Como assim, Pro? Então, 2, 3, 4. Então, a gente vai pegar 4 valores, que é do dia 15, 18, 21 e 24. 4. Então, você vai pegar esses valores, somar e dividir por 4. Então, quando você dividir por 4, você vai ter a média. A média aritmética da quantidade de vezes que esse caso ele está aumentando. Então, você vai colocar aqui a média. Encontrando essa média, você vai completar a tabela. Ou seja, vocês irão estimar. Então, a partir do dia 24, você vai multiplicar por essa média e você vai encontrar o número de casos do dia 27. Você vai multiplicar essa média novamente, agora vai ser uma constante. E vai encontrar o número de casos do dia 20. Vai multiplicar por essa mesma média encontrada, vai achar o do dia 3 de abril. E assim até chegar no dia 24, certo? Aí, chegando no dia 24,
você vai ter mais ou menos se não houvesse nenhuma medida de prevenção, né, sobre essa transmissão comunitária, quantos casos teríamos no dia 24 de abril? Aí você vai escrever aqui, ó. 24 de abril teríamos, tá? Nós brasileiros, no último IBGE, aí somos 210.147.126 habitantes brasileiros, certo? Então, o que eu pergunto a vocês agora, novamente uma regra de 3. A quantidade de brasileiros vai estar 100%. A quantidade de infectados é quantos por cento do total de brasileiros? Aí você vai encontrar aqui, ok? Pronto, encontrou aqui a porcentagem de infectados, possivelmente até o dia 24. Aí você vai encontrar. E a última pergunta, que é matemática, pergunta o seguinte. Lembra aqui da primeira questão que vocês encontraram? A porcentagem dos casos fatais na China? Aí eu pergunto a vocês. Se continuarmos como a China, quantos desses do dia 24 irão ter falecidos? Aí você vai encontrar. Novamente, uma regra de 3 simples. E por último, eu quero uma análise. Eu quero uma análise que eu pergunto a vocês. Analisando os dados matemáticos, realize uma análise crítica da atual situação, saúde e economia do Brasil. Você acha que o isolamento é necessário? Quais as medidas sugeriria para não concretizar esses dados matemáticos do Brasil? Então, vocês irão construir, de acordo com o que vocês estão vendo, de acordo com os telejornais, vocês irão fazer uma análise críticas de, no mínimo, 10 linhas para aqui. Feito isso, não precisa ser feito imprimir, né, como eu fiz aqui. Você pode ser feito no caderno, certo? Como no caderno. Faz o cabeçalho no caderno, copia a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Dessa forma, quantos porcentos dos infectados acabam entrando na estatística dos casos fatais? Primeira pergunta. Chega no caderno, faz a tabela, a tabelinha. Depois, a outra pergunta. Qual é a média aritmética do crescimento do Covid-19 no Brasil? E assim, copia a pequena pergunta e responde. Copia a pergunta de caneta, responde de lápis. Ou pode copiar de uma caneta azul e responder caneta preta. Mas desde que tenha o início da pergunta. Depois que vocês fizeram isso, vocês irão tirar uma foto com qualidade e mandar para o meu Instagram profissional. @professora_Lise_Cardoso. Me mandar via direct. Não aceitarei pelo WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp eu tenho que baixar as mídias e aí o meu celular não é muito bom. Então, ir lá